Se alguém já tiver entrado na sala, se puder me dizer se já estamos, se voltou o áudio. Bom dia a todos. Tivemos alguns probleminhas técnicos mais uma vez, né? E vamos então reiniciar o nosso estudo. Se alguém aqui já entrou na sala. Né? Então vamos reiniciar, vamos refazer a nossa prece, né? Porque teve um probleminha no áudio. Vamos mais uma vez então levar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, agradecer a espiritualidade da casa que sempre está conosco. Pedirmos, Senhor, que nos auxilie e nos oriente no estudo de hoje, que possamos compreender a necessidade de nos fortalecer e entender de onde podemos tirar as nossas forças para seguir em frente e que sejamos sempre, Senhor, abençoados e iluminados para que possamos, juntos, como irmãos, em Deus nosso Pai, seguir em frente e vencer os nossos obstáculos. Que a espiritualidade, nossos irmãos e amigos que estejam sempre conosco, nos auxiliando na execução do bem. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, desculpem mais uma vez os probleminhas técnicos, né? Mas hoje, só relembrando, as lives acontecem todos os dias às 9 horas, falando sobre o Fonte Viva, e às 20 horas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O atendimento fraterno acontece diariamente, qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo ou idade, é só entrar em contato conosco pela nossa página. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às quintas-feiras, às 19 horas, sempre online, e os que estiverem interessados é só encaminhar o nome e a forma de contato via inbox. Qualquer outra necessidade, qualquer outro contato que queira fazer com a casa, queira buscar alguma informação, basta entrar em contato conosco via inbox também. Né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, né? Vamos conversar um pouquinho. Capítulo 11 do livro Fonte Viva, fortaleçamo-nos. Vamos ler ele aqui e a gente segue fazendo alguns comentários, conversando. Fiquem à vontade para perguntar, para participar através do nosso chat, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Ou fizer alguma colocação, a gente transmite aqui, faço a leitura dela. Vamos lá. Então, capítulo 11, fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na captura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que se supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor,
e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Quando fiz essa leitura, eu pensei, gente, o que eu vou falar sobre isso? Está tudo muito claro, está tudo muito explícito nesse texto que Emmanuel, Chico, nos traz através de Emmanuel, né? Emmanuel nos traz através do Chico, perdão. Está muito claro, difícil até de falar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa em cima disso aqui, que além de estar muito claro, é sempre muito presente, está dentro da nossa realidade de hoje, né? E hoje tem sido difícil falar qualquer coisa sobre a humanidade, sobre o que nós estamos vivendo, sobre quem nós somos, sobre o que estamos fazendo, sem citar o que nós estamos vivendo neste momento, que é a pandemia, sobre o que essa pandemia está fazendo com todos nós, como que isso está nos afetando. E ontem, inclusive, no culto semanal que fazemos aqui em casa, conversávamos exatamente sobre isso, da maneira como as pessoas enxergam esses acontecimentos, da maneira como cada um de nós percebe, sente e reage a isso tudo, né? Muitos de nós dizemos que a pandemia é uma coisa, o coronavírus é uma coisa que, nossa, tinha coisa pior para acontecer na vida. Não, gente, isso é muito ruim, é muita dor, é muito sofrimento, é muita coisa ruim que está acontecendo com a gente. Por outro lado, isso, se antes de ir para o outro lado, mas se a gente começar a avaliar pelo noticiário as coisas que a gente ouve, no noticiário, que a gente ouve das pessoas que estão próximas da gente a respeito de coronavírus, muitos preocupados ainda com os números que são apresentados, que são assustadores, de certa forma, são assustadores, mas se olharmos o outro lado desses números, que são os números que eles não divulgam, a gente vai ver e vamos mudar a maneira como nós chamamos ou classificamos este vírus. Porque se olharmos o outro lado desses números, mais de 90% das pessoas que se contaminaram, que contraíram esse vírus, estão se curando, não estão morrendo. Então, será que o vírus realmente ele é uma coisa ruim? Ou será que ele é uma bênção divina? Por que bênção divina? Por que eu chamaria assim? Porque ele está exatamente nos convidando. Na verdade, ele não está convidando, ele está nos impondo um movimento. Sair da acomodação, sair da rotina e enxergar um mundo que sempre esteve à nossa volta. Buscar dentro da gente mesmo a força para reagir. Reencontrar aquilo que de fato é importante. Reencontrar aquilo que de fato nos faz fortes. Aquilo que nos impulsiona. Aquilo que nos motiva a realizar os nossos objetivos. E nos traz de volta aquilo que realmente é importante, que é a convivência familiar, que é estar junto daqueles que nos amam, que é prestar atenção e ter certeza de que são estes que vão estar conosco nos momentos mais difíceis para a gente. São esses que vão estar conosco quando realmente precisarmos. E hoje,
como diz aqui no texto de Emmanuel, a gente corre demais atrás de coisas fúteis, atrás de coisas que nos levam para um caminho diferente daquele que que a gente mesmo quer. E a gente tem se perdido muito nisso. A gente tem se enfraquecido diante dos vícios, diante das facilidades que a gente encontra no dinheiro, nas falsas amizades, nas coisas fúteis. A gente se dedica demais ao nosso trabalho. Às vezes a gente não tem tempo para os nossos filhos, não temos tempo para nossa esposa, nosso esposo, para a nossa família. O trabalho é importantíssimo. Mas nós podemos conciliar o trabalho com a família, com a vida social, com aqueles que necessitam, dividir um pouco daquilo que a gente conquistou e que a gente não precisa, que é excesso, dividir com aqueles que necessitam. Alguns que chamamos inclusive de desafortunados. Por quê? Porque a gente corre o dia inteiro, o tempo todo, atrás de coisas, atrás de ter coisas que efetivamente não são nossas, nos são emprestadas, que depois de um certo momento, um certo tempo, ou depois que eu já utilizei, já fiz o que eu queria, ou eu abandono, ou eu simplesmente perco aquilo, porque eu não dei o devido valor. Enquanto aquilo era interessante para mim, enquanto aquilo poderia me levar a um determinado lugar, a uma determinada posição na sociedade, dentro da minha família ou qualquer outras pessoas, ou qualquer outra meio, né, comunidade, eu ia atrás, eu lutava, eu me sentia forte. Chega um momento que aquilo já não me interessa mais, aquilo já não me coloca mais naquela posição porque eu já atingi ou porque aquilo deixou de ser útil e eu criei um novo objetivo ou me deram uma nova motivação para conquistar outros, galgar novas posições, novas colocações, novas coisas. E aí isso vai chegar um momento que vai se tornar obsoleto, vai se tornar inútil para os meus propósitos. E a gente vai abandonando, vai perdendo. Ou então, pior, quando eu chego e eu conquisto, e eu atinjo aquele objetivo, vem outros e me derrubam, tomam de mim. Então, Emmanuel está trazendo para a gente que tudo isso que a gente se encanta neste meio, neste mundo físico, neste mundo material, nestas coisas fúteis, mais cedo ou mais tarde, nós as perderemos. Ou, mais cedo ou mais tarde, elas deixarão de ser importantes ou interessantes para nós. É onde a gente percebe a futilidade das coisas. E aí, olhando para trás, eu percebo que esforço tremendo eu tive e eu fiz para conquistar isso. E aí eu percebo que eu desperdicei aquilo que eu tenho de bom, que é a minha vontade de chegar ao objetivo, a minha garra, a minha força, a minha capacidade, a minha fé em mim mesmo. E aí desperdicei o tempo, às vezes desperdicei o tempo dos outros, fiz as coisas que eu quis, mas que não me eram tão úteis.
né? Mas consegui. Cheguei onde eu queria naquele momento. Depois eu simplesmente larguei. Que utilidade isso teve? Fazendo uma reflexão. O que eu levei efetivamente disso? Nada. Apenas um momento de prazer, um momento de, como dizem num termo comum, um momento de curtição. E depois? E depois que eu terminar esta existência, concluir esta passagem, que eu retornar efetivamente para casa, o que eu vou ter levado? Como ele diz aqui para a gente aqui, ó, no oásis de felicidade exclusivista, que a tempestade destrói. Todas essas coisas são que a gente cria, que a gente conquista de forma, como eu disse, né, que tenho chamado aqui de fútil. Todas essas conquistas fúteis, elas não têm base sólida. Vem um vento, sopra e elas vão embora. Ou uma tempestade um pouco mais forte, porque às vezes a gente acha que tem bases sólidas naquilo tudo, e vem a tempestade e leva embora. Né? Então, se a gente percebe que não está certo, que a gente precisa se fortalecer em alguma coisa, a gente precisa de base. Como Jesus já nos disse, né? Para que construíssemos as nossas casas sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha. E o que é a rocha? Quando ele nos trouxe essa ideia. A rocha são exatamente as coisas que nos movem de verdade, que realmente são importantes para nós, que agregam ao nosso ser espiritual, que agregam à nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso entendimento e compreensão como filhos de Deus, como irmãos, como humanidade. Então, nos fortalecer é ter fé, é aumentar a nossa fé, é compreender o amor de Deus, o amor do Cristo por nós. É disseminar o seu evangelho, é compreender o seu evangelho, é tê-lo estruturado e forte nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas coisas que a gente faz todos os dias. Que eu saio de casa e vou para o meu trabalho todos os dias. Vou trabalhar lá e eu trabalho preocupado com os interesses de outros, mas eu tenho os meus interesses também, naturalmente. Mas hoje, como eu havia dito a respeito do coronavírus, ele veio exatamente nos mostrar que eu não preciso ter tanto se eu tiver o necessário e puder ajudar o meu irmão que precisa. É muito melhor. Antes, reclamávamos que não tínhamos tempo para ficar com os nossos filhos, para fazer as nossas coisas, para me preocupar comigo, para me sentar à mesa, tomar um café em família, para visitar os meus pais, meus amigos e vice-versa. Não tinha tempo, porque o trabalho me tomava todo esse tempo. Hoje, muitos de nós estamos trabalhando em casa, no home office, e reclamamos que o tempo que temos com os nossos filhos e que temos que acompanhá-los e orientá-los durante as suas aulas online, que isso já está insuportável. Que eu não posso visitar ninguém, ninguém pode me visitar. Ou seja, nunca estamos satisfeitos. Mas olha que coisa maravilhosa que o coronavírus
faz e tem feito com algumas pessoas. Começaram a perceber que estando junto com aqueles que amam, preso, entre aspas, dentro de casa, ele consegue dar um abraço, ele consegue olhar no olho uns dos outros, ele consegue ver e reconhecer aqueles que o amam, aqueles que se amam junto de ti. Consegue abraçar, mesmo que ele não consiga abraçar o amigo, o vizinho, o irmão que está na rua, mas em casa ele consegue fazer isso. Ele consegue rever e reavaliar todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, a maneira como ele enxergava a vida. E lendo, não é nem estudando, lendo o Evangelho de Jesus, a gente encontra tudo o que é necessário para nos fortalecer. Fortalecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fortalecer a nossa alma, ganhar confiança, ganhar fé, acreditar em nós mesmos, acreditar nos nossos irmãos, acreditar em tudo que o Cristo nos deixou. Acreditar que sim, somos deuses e podemos fazer tudo que o Cristo fez e muito mais. Então, fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Que tarefa é essa? Tarefa de cumprir as leis divinas, os 10 mandamentos, que na realidade se resumem em 2, amar a Deus e amar ao próximo, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Quando a gente faz isso, nós temos uma infinidade de amigos, de companheiros, não só espirituais, mas encarnados também, que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos ajudam a nos sustentar, nos ajudam a seguir em frente. E aí, quando olhamos para trás, a gente vê uma série de casas, de ações edificadas sobre a rocha. Porque quando agimos com o coração, quando agimos com o Senhor, com o Evangelho, as sementes frutificam. Porque as semeamos em terra fértil, em corações que sabemos que também acreditam em eles mesmos, que acreditam em Deus, acreditam em Jesus e no teu Evangelho. Então fortaleçamos-nos no Senhor. Vamos ouvir, estudar e aprender o teu Evangelho. Vamos usar aquilo que Ele nos emprestou para viver, para sobreviver, para passar por essa existência. Com os nossos bens, que nós falamos que são nossos, né? Bens materiais, com o nosso emprego, nosso trabalho, nosso dinheiro que está no banco, nosso carro, a nossa casa, as nossas roupas e tudo que nos é emprestado. E façamos isso rápido, porque daqui a pouco voltamos para casa. E aí teremos a oportunidade de olhar para trás e ver se aproveitamos e se, durante essa existência, conseguimos nos fortalecer, conseguimos aprender, conseguimos fazer vivo o Senhor em nossos corações, fazer vivo o teu Evangelho
em nosso coração. Fortaleçamos-nos sempre no Senhor, já nos disse Paulo. Sejamos fiéis a nós mesmos, a que Deus espera de nós, a que Jesus trabalha para que possamos seguir e conseguir conquistar, que é a nós mesmos. A nossa maior conquista é a conquista de nós mesmos, quando nós iremos nos encontrar como filhos de Deus e como irmãos em uma família enorme, ajudando sempre a todos que se aproximam de nós, que nos pedem ajuda sem falar nada, somente com o olhar, às vezes necessitando apenas de um abraço. Meus irmãos, hoje é o que eu conseguiria trazer para todos nós a respeito deste assunto que tem me movido nos últimos anos, desde que eu me integrei e comecei a estudar a doutrina. É o que tenho buscado me fortalecer no Evangelho, me fortalecer nos nossos irmãos, nas oportunidades dos nossos estudos, nas oportunidades que os nossos amigos de jornada, de caminhada dentro de casa nos oferecem a todo momento. A oportunidade de ajudar, de orientar, de ouvir, de nos calar e aprender. Hoje, sou grato mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, a Deus e à espiritualidade, por me colocar aqui hoje e me dar a oportunidade de estar vivendo e vendo, vivenciando este momento tão conturbador, de tantas dúvidas, que é um momento que nos propicia fazer essas reflexões de como me fortalecer, simplesmente vendo as coisas acontecendo, como o coronavírus, por exemplo, as coisas que acontecem a todo momento à nossa volta e que a gente às vezes fecha, que às vezes fechamos os ouvidos, os olhos, para não ver, para não escutar. Então, vamos nos fortalecer, vamos entender os desígnios e os mistérios de Deus para que possamos ser mais felizes daqui para frente. Obrigado a todos mais uma vez. Espero ter contribuído um pouco para cada um daqueles que nos acompanham, que nos assistem. Obrigado. Obrigado à casa por abrir um espaço para podermos falar sobre Jesus, sobre o teu Evangelho, sobre Deus, sobre nós mesmos. Fazer a prece para a gente poder encerrar. Convido a todos mais uma vez para que fechem os seus olhos, se elevem em espírito, acalmem seus corações. Senhor, Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade da palavra, pela oportunidade da disseminação e divulgação do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por me colocar neste momento, aqui, para viver, para presenciar estes momentos de transformação da humanidade, de transformação do planeta,
que possamos encontrar, em meio a tantas tribulações, a tua luz, o teu amor. Que é isso, Senhor, que com certeza nos dá forças e nos dá a fé para seguirmos em frente, para que busquemos a tua companhia. Que o Senhor e a espiritualidade estejam com todos nós, que a tua paz alcance os corações de toda a humanidade e que a tua luz brilhe, iluminando os nossos caminhos. Estejam sempre conosco. Que tenhamos todos um bom dia e sejamos iluminados sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser.